Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Peço a você que se inscreva no meu canal, que ative o sininho, que dê um joinha, compartilhe e me ajude a pregar a palavra. Quero trazer aqui uma palavra hoje, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo aqui de número 7. A sexta carta à igreja de Filadélfia. Então Jesus, quando ele mandou essas cartas, mandou que escrevesse as 7 igrejas, mas Jesus sempre ele tinha algo contra a igreja, contra a Filadélfia, ele não tinha. Ele diz aqui assim, olha, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Você está entendendo? Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Está vendo? Ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Está vendo? Eis que eu farei dos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Aí ele diz aqui o 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes na terra. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, também meu novo nome. O 13 diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à igreja. Então você vê que em tanta dificuldade naquela época, mas Deus, o Senhor Jesus, ele achou perfeição naquela igreja. Então ele mandou dizer assim, olha, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Ele diz, tu tendo pouca força, tu não negaste, tu não me negaste. Aí ele diz, do jeito que tu guardou a aliança, eu te guardarei. Então tinha muitas situações difíceis naquela época dessa igreja de Filadélfia, o que não há diferença hoje, mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele também. Louvado seja Deus. Então eu quero falar hoje de porta aberta. Ele diz que diante de ti eu pus uma porta aberta. Então Jesus Cristo, ele abriu a porta da oportunidade para aquela igreja. Mas que oportunidade, pastor? Tem gente preocupada só com porta aberta financeira, só com porta aberta de coisas materiais. Mas aqui Jesus, ele estava abrindo a porta daquela igreja para a evangelização. A primeira porta que ele abriu foi a porta da oportunidade. Mas que oportunidade de quê? A oportunidade dele abrir a segunda porta da evangelização. Então, a primeira porta que ele abriu foi a oportunidade para a igreja. A segunda porta aberta, a porta da evangelização
para os seus mensageiros. Louvado seja Deus. Então, quando ele abriu a porta da oportunidade, ele abriu a porta da evangelização para aquela igreja, para os seus mensageiros. Aí ele vai e abre, coloca uma porta, abrindo o coração dos ouvintes. Então a igreja teve a oportunidade, ele abriu a porta da evangelização. Aí, através da evangelização, ele abriu a porta do coração do ouvinte para ouvir a palavra de Deus. Aí, então, quando eles começaram a ouvir, ele abriu outra porta. Que porta é essa, pastor Mandocel? A porta da salvação. Então ele abriu a porta da oportunidade para a igreja, a porta da evangelização, a porta do coração dos ouvintes para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. Aí agora ele abre a porta da salvação, porque sem palavra nada. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quantas portas aqui o Senhor abriu? A porta da salvação para os perdidos. Aí agora, olha como Deus é maravilhoso. A primeira porta da oportunidade. A segunda porta da evangelização, a terceira porta do coração, a quarta porta a da salvação. Agora a quinta porta, louvado seja Deus, a porta do lar eterno para o seu povo. Que maravilha! Ele abriu a porta da oportunidade para você. Ele abriu a porta da evangelização para nós. Ele abriu a porta, louvado seja Deus, do coração. Ele abriu a porta da salvação. Ele abriu a porta do lar eterno. Então eu creio porque alguém veio falar de Jesus para mim. Por isso que nós não podemos calar. Que eles gostem, que não gostem, nós temos que continuar. Porque quem abriu essa porta foi Jesus. Foi Jesus que abriu a porta. Então, a porta da oportunidade, a porta da evangelização, a porta do coração, louvado seja Deus, a porta da salvação, a porta do lar eterno. Glória a Deus. Então, quantas portas abertas tem aqui? Mas quantas pessoas querem tanta porta, elas entram, pedem oração para Deus abrir porta. Você tem pedido a Deus para abrir porta da oportunidade? Você tem pedido para Deus abrir a porta da evangelização? Você tem pedido para Ele abrir a porta do coração do ouvinte para ouvir a sua palavra? Você tem pedido a Ele para abrir a porta da salvação do pecador? Ou você quer ir para o céu sozinho? Ou você acha que o céu foi feito só para você? Ou em um grupo ali? Não, não, não. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele diz, o meu fardo ele é leve. Ele diz, eu sou manso e humilde, aprendei de mim. Aprenda com Jesus. Louvado seja Deus. Mas eu quero falar também aqui, proclamação da palavra, deixando o obstinado pecador no endurecimento de coração. Do jeito que Jesus fechou, é impressionante. Do jeito que ele, do lar, a porta do lar eterno, Cristo também fecha a porta. Ele também fecha a porta. Porta da oportunidade, ele também fecha. Fecha também a porta da proclamação da sua palavra, ele também fecha, né? Ele fechou a porta do coração de Faraó, ele endureceu. Então ele ainda endurece, ele ainda fecha a porta, ele tanto abre a porta, como ele fecha. Ele fecha a porta da comunhão contra os membros infiéis. Ele fecha a porta do céu contra as virgens incessadas. Você viu que ele fechou?
Então ele tanto abre porta, como ele também fecha a porta. Do jeito que ele abriu a porta da oportunidade, ele abriu a porta da evangelização, ele abriu a porta do coração, ele abriu a porta da salvação, abriu a porta do céu, das moradas celestiais. Mas ele também fecha a porta da oportunidade, a porta da proclamação da sua palavra, fecha a porta da comunhão com o membro infiel, fecha a porta do céu contra as virgens sensatas, fecha a porta que Cristo abriu, que nos abre a porta. Não existe poder na terra, nem no inferno, capaz de fechar. Só Jesus é quem pode abrir porta e quem pode fechar a porta. Só Jesus. Ele abre a porta de salvação, ele abre a porta da oportunidade, ele abre a porta da evangelização, ele abre a porta do coração, ele abre a porta da salvação, abre a porta da vida eterna, do reino do seu Pai. Ele abre as portas do céu. Agora ele também fecha a porta para quem não quer. Ele endurece o coração. Então que Deus tenha misericórdia e não deixe que o Senhor venha endurecer o seu coração. Sei que estamos passando um dia difícil, mas aproveite essa época da graça de Deus. Então que a graça do Senhor nos alcance, no nome de Jesus Cristo. Então compartilhe esta palavra, que Deus ainda abre porta, mas Ele também fecha a porta, no nome de Jesus.